Olá, como você está? Vamos continuar a leitura da Bíblia, hoje na versão Nova Almeida atualizada. Dia 8, Gênesis 16 e 17, Salmo 8, Mateus 13. Ok? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, pela tua palavra. Te agradecemos, Deus, pela tua graça, bondade e misericórdia. Que a nossa mente esteja receptiva à palavra, Pai. Que o nosso coração, Deus, seja convencido, Jesus, convertido. Que a nossa alma, Pai, seja transformada pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós convidamos o Espírito Santo que possa falar, Pai, que possa produzir em nós a fé que nós precisamos. E que nós possamos, Pai, entender, aprender, aplicar a palavra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar luz a filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com os planos de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesmo pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, naquele poço se chama Ber-lai-roi, fica em Cádiz e Bered, o nascimento de Ismael. Agar deu luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho de Agar, o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu luz a Ismael. Gênesis 17. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, porque você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio
e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do meu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus muda o nome de Sarai. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar luz? Então Abraão disse a Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz, para você neste mesmo tempo daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados de estrangeiros. Salmos 8. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e a estrela que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre a veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Amém? Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu a boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do Senhor, do reino dos céus, mas àqueles isso não é concebido. Pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías:
Ouvindo, vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo ele de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde vem o joio? E ele respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meio do celeiro. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se ninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita até o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que se servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia à procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será nos fins dos tempos: os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: Sim.
Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vêm entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Louvado seja o nome de Jesus. Terminamos então a leitura do dia 8, Gênesis 16, 17, Salmos 8, Mateus 13. Vamos agora agradecer ao Senhor pela palavra e agradecer a Jesus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Senhor, nós agradecemos a palavra, Pai. Obrigada, Deus, por a palavra. Obrigada, Deus, por Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigada, Jesus, pelo Espírito Santo. Espírito Santo, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu consolo, pelo seu abraço. Obrigada, Jesus, pelo seu cuidado com a nossa vida. Obrigado pela sua graça, bondade e misericórdia. Nós não merecemos, Pai, mas a tua palavra diz que o Senhor é misericordioso, que o Senhor não nos trata como nós merecemos, mas o Senhor nos trata segundo a sua graça, a sua grandeza, o seu poder. Obrigada, Deus, pela sua paternidade. Obrigada porque o Senhor nos adotou. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos reconciliou com Deus. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco agora. Obrigado por entendermos a tua palavra. Obrigado por aprendermos a tua palavra. Obrigado por aceitarmos a tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por aceitarmos o Senhor no nosso meio. Obrigado por te reconhecer como nosso consolador. E obrigada pelo seu consolo. Obrigada porque nesse momento eu me sinto abraçada, cuidada e amada. Eu ministro sobre todos a quem essa palavra chegar, Pai. Que não seja uma semente lançada em solo rochoso, mas que seja uma semente lançada em terreno fértil. Que aqueles, Pai, que não são desse aprisco possam te conhecer, possam receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Cumpre o propósito da tua palavra, Pai, que não volta vazia. Como o Senhor me resgatou, como o Senhor me convenceu, como o Senhor me amou tanto, Pai, e me fez te amar da mesma maneira. Que as pessoas também recebam, Senhor. Que as pessoas recebam esse amor, esse abraço, esse cuidado. Recebam o Senhor como Senhor e Salvador. Que eles possam confessar o Senhor. Que eles possam crer, entender, aprender e obedecer a tua palavra. Ai, Jesus, que essa palavra não volte vazia. Que ela cumpra o propósito para o qual ela foi liberada. Que haja transformação de mente, que haja conversão, que haja arrependimento, que haja salvação. Que as pessoas possam confessar o Senhor como Senhor e Salvador. Serem livres das amarras, das algemas, das prisões, do pecado. Livre da religiosidade. Livre do cativeiro que está na mente delas. Das prisões emocionais. Que haja libertação, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro o nome de Jesus sobre a depressão, eu declaro o nome de Jesus sobre a cegueira espiritual, sobre a surdez espiritual. Eu declaro o nome de Jesus sobre o mundo, eu declaro o nome de Jesus sobre a prostração, eu declaro o nome de Jesus sobre a incredulidade. Eu declaro o nome de Jesus sobre a apostasia. Eu declaro o nome de Jesus. Que as pessoas conheçam o Senhor, prossigam em te conhecer. E aqueles que negam o Espírito Santo, que possam, Pai, ser tocados agora pelo Espírito Santo. Deus, eu não posso fazer o que só o Senhor pode. A palavra foi lançada, Pai, mas é o Senhor que convence, Espírito Santo. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus.
Obrigada por você se deixar ser tocado pela palavra. Que você não retenha essa palavra. Que você possa amar o Senhor de toda a sua alma, todo o seu coração. E a partir desse amor você se ame também. E quando você se amar, que você possa amar o teu irmão. O verdadeiro amor transforma. E que você possa compartilhar essa palavra. Possa transbordar o amor, que você possa transbordar a fé, que a sua fé seja acrescentada. E que você queira dividir essa bênção também com outras pessoas, em nome de Jesus. Amém.